muita satisfação e alegria que estamos aqui, pela bondade, graça, infinita misericórdia do Senhor. Deus nos trouxe em paz e segurança e nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui reunido com nossos irmãos para juntos fazer o que nós estamos fazendo aqui, adorando, glorificando a Ele, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Quero agradecer a Deus pela sua bondade, o privilégio que Deus me concedeu de estar aqui junto com os irmãos. Já senti a presença de Deus através dos louvores e com certeza o nosso Deus tem uma palavra direcionada para o seu coração nessa noite. Eu tenho 2 textos bíblicos para a nossa meditação. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia para a gente refletir a palavra de Deus e com certeza essa palavra terá um endereço certo para cada coração. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, é o primeiro texto que nós vamos ler, o versículo de número 23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, obrigado. Capítulo de número 5, versículo de número 23. Glória a Deus. Depois nós vamos ler Hebreus 12, 14 e 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esperar os irmãos encontrar para a gente ler a palavra de Deus. Alguém já encontrou? Amém. Então vamos ler capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Diga comigo: espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Vamos para a carta aos Hebreus, capítulo 12, para a gente complementar a reflexão que nós queremos transmitir da parte do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Maravilha. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e versículo de número 15. Maravilha. Glória a Deus. Alguém já encontrou? Diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Cuidando bem de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Vamos ler mais uma vez o versículo 15. Cuidando bem de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, diga comigo, raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tema, eu me deixo curar, muito propício para a época que nós estamos vivendo, e com certeza Deus vai curar a sua alma nessa noite, como Deus já começou a fazer ontem. Ele vai continuar no processo hoje, e se Ele não voltar amanhã, Deus vai tratar com você, Deus vai falar profundamente ao seu coração, e você terá algo sobrenatural de Deus na sua vida para você prosseguir na sua jornada espiritual na presença de Deus. Quando nós lemos esse texto bíblico, aonde o apóstolo Paulo escreve sua primeira missiva à igreja que está em Tessalônica, especificamente nesse tópico, quando ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Nós entendemos aqui a questão do estudo, a antropologia que cuida, se dedica no estudo aprofundado do ser humano. E dentro desse tópico, dessa matéria, nós encontramos, baseado nesse texto, falando acerca da tricotomia humana, que se resume nesse estudo do espírito, da alma e do corpo, aonde está a composição do ser humano aqui praticamente por completo: espírito, alma e corpo. E a Bíblia diz que nós devemos, com todo zelo aqui, nos santificar, ou o próprio Deus venha nos santificar em todos os aspectos: espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É certo de fato que nós precisamos nos preocupar tanto com o nosso corpo, tanto com a nossa alma, como também com o nosso espírito. A questão que muitas das vezes nós nos preocupamos, e devemos sim nos preocupar e zelar com o nosso corpo, porque Paulo diz que ele é o templo, ele é a morada, ele é a habitação do Espírito de Deus. Por esta causa e por esse motivo, com essa compreensão e com esse entendimento de que o nosso corpo é o templo de Deus, é a morada de Deus, precisamos cuidar do nosso corpo. E quando você entende isso, você cuida do seu corpo, você faz caminhada, você faz exercícios físicos, você cuida do seu corpo, você modera a sua alimentação quando algo está ali prejudicando. Tem gente que tem que tirar o açúcar, tem gente que tem que tirar o óleo por causa de gordura, e assim a sua alimentação vai sendo mudada. Por quê? Porque você está cuidando do seu corpo, você está zelando do seu corpo, e isso é bom e é necessário que façamos isso para o nosso bem-estar físico do nosso corpo. Porém, a preocupação que muitas das vezes nós nos preocupamos em cuidar do nosso corpo, mas nos esquecemos que nós devemos cuidar do nosso espírito também. Então, muitas das vezes, como cristão, nós nos preocupamos apenas com o nosso corpo e nós esquecemos de cuidar do nosso espírito. E Paulo fala desse corpo como uma casa terrestre, o tabernáculo terrestre que um dia será desfeito pela morte, irá entrar em um estado de decomposição um dia. Mas o homem tem o seu lado imaterial, o seu lado espiritual. E quando nós falamos aqui sobre o nosso espírito, nós entendemos que a parte do espírito é onde nós entramos em contato com Deus. É no nosso espírito que está centralizado toda a nossa fé. É no nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. É no nosso espírito que nós oramos a Deus. É no espírito que você tem a intimidade com Deus, na comunhão, na oração. Você recebe alguma comunicação com Deus. É na área do espírito. No espírito é onde está centralizado, é o centro da nossa fé. E como bons cristãos, o que é que nós fazemos para alimentar o nosso espírito? A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente jejuma, nós consagramos a nossa vida a Deus, nós ouvimos louvores, nós prestamos culto racional a Deus, e dessa forma nós estamos alimentando o nosso espírito, estamos fortalecendo o nosso espírito, da mesma forma que você come pela manhã, porque o seu corpo precisa de nutrientes no seu corpo para você estar forte fisicamente. Você se alimenta pela manhã, você se alimenta meio-dia e você vai jantar à noite. Quando você faz isso, seu corpo cria resistência, você fica forte fisicamente. Espiritualmente, para estarmos fortes, precisamos orar, consagrar a nossa vida a Deus, cuidar do nosso espírito e manter o equilíbrio, aleluia, espiritual, para que a gente tenha essa vida de comunhão com Deus. Só que o que nós esquecemos muitas das vezes é que nós temos a nossa alma, e praticamente parece que a gente não se preocupa, porque quando nós falamos da nossa alma, estamos falando do nosso homem interior, estamos falando do nosso pensamento, da nossa psique, da nossa mente, do nosso homem espiritual, aonde está centralizado toda
todas as nossas emoções na nossa alma. E às vezes a gente cuida do nosso corpo físico, nós cuidamos da nossa vida espiritual, orando, buscando, clamando a Deus, e às vezes a gente esquece de tratar da nossa alma, dos nossos sentimentos. E muitas das vezes acontece conosco dentro da igreja alguns bloqueios espirituais, porque você está orando, você está buscando a Deus, mas tem coisa na sua alma que você não se preocupou em tratar. Existem sentimentos dentro da nossa alma que não foram tratados ainda. Então é na nossa alma que está centralizado, é a sede de todas as nossas emoções. Quando você está alegre, quando você está sorrindo, quando você também está triste, é na sua alma. Você se alegra, você se entristece. Então, o assunto que eu quero focar aqui, entre o corpo, a alma e o espírito, baseado nesse tema, eu me deixo curar. Eu quero focar aqui nesse tópico da nossa alma, a área sentimental, que às vezes você não está cuidando. Você está orando, você está buscando a Deus, mas aí dentro existem feridas. Aí dentro de você existem traumas. Aí dentro de você existem manchas, digamos assim, manchas espiritual dentro da sua alma. E essas manchas precisam nessa noite, nesses 3 dias, já começou ontem, Deus está dando continuidade hoje e vai continuar amanhã, tratando o seu ser, tratando a sua vida, tratando a sua alma. Aí quando o escritor aos Hebreus, ele diz aqui: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E você observa que a paz com todo, existe um link, existe uma conexão aqui entre a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E às vezes você procura se santificar, se separar para Deus, buscar a Deus, consagrar a vida com Deus, mas existe algo dentro de você que não deixa você ter paz com todos. E aí é onde mora o problema. Porque você quer orar, você quer buscar, você quer ter intimidade com Deus, você quer sentir algo sobrenatural de Deus, mas você não consegue ter paz com todo, porque tem algo aí dentro, que nessa noite Deus vai tratar dentro de você. Então ele diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então às vezes você está orando, você está clamando, está buscando, mas você não consegue ter paz com todos. Tem pessoas que não conseguem olhar no rosto de outra pessoa. Tem pessoas que às vezes ele tem algo tão terrível contra o outro que ele prefere mudar de igreja, porque ele não consegue olhar na face daquela pessoa. Ele está saindo de dentro das paredes, mas a pessoa dorme com você, porque você pensa na pessoa, você sente amargura quando você lembra de algo que aconteceu. Por quê, pastor? A ferida está aí dentro, mas o Consolador está aqui para tratar com você. O Espírito de Deus está dizendo: eu vou tocar hoje na sua alma. A sua alma hoje vai ser livre das correntes, das amarguras. É por isso que o anônimo, escritor aos Hebreus, ele disse: tendo o cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, aleluia, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura, a mágoa, ela é uma lepra terrível na nossa alma. E esse sentimento tem destruído igrejas, tem destruído relacionamentos, tem destruído comunhão de irmãos para com irmãos, familiares e assim por diante, porque a mágoa é algo tão terrível que ele é um sentimento de desgosto que você tem. E nós sabemos que esse sentimento que traz desgosto, tristeza, ressentimento dentro de você. Quem aqui nunca passou pelo momento na sua vida que trouxe uma amargura na sua alma? Porque essa mágoa, ela é um fruto de uma grande decepção. Eu acredito que aqui tem pessoas que já passou por uma grande decepção na sua vida e ficou uma mágoa aí dentro.
Enquanto eu estou pregando aqui, quem sabe você está dizendo: essa palavra está falando comigo. Enquanto eu estou pregando aqui, você está dizendo: tem algo de Deus falando comigo hoje através dessa palavra. Quem sabe hoje o trabalhar de Deus é de uma forma diferente do que você esperava. Porque o que me propõe aqui é me pegar baseado no que foi exposto: deixa-me, ou eu me deixo curar. No entendimento que você tem que compreender. E você tem que abrir o coração para que Deus possa fazer a cura de você. E nessa noite Deus está começando a fazer. Porque nós observamos que a mágoa é algo muito terrível. A mágoa, ela é causada muitas das vezes por uma ofensa. Quem sabe você já passou por algo dessa natureza. A causa às vezes, essa mágoa às vezes é causada por uma rejeição. Uma rejeição muito forte que machucou você. Essa mágoa pode ser causada por uma injustiça. Sabe quando você é injustiçado por algo que você não fez e você foi acusado, e só você e Deus sabe que você não fez, mas a multidão acreditou naquilo que te apontaram e você foi injustiçado. E muitas das vezes a injustiça, a humilhação, a rejeição e dentre outros são a causa de profunda mágoa, que até hoje você está na igreja, você está carregando a Bíblia, mas a mágoa está lá dentro. E é isso que Deus quer tratar conosco nessa noite. Porque muitas das vezes você está aprisionado nessa situação de amargura, e muitas pessoas não têm mais prazer de ir para a igreja, não tem mais prazer de adorar a Deus como ele adorava antes, porque você ora, você busca, mas você percebe que tem algo que te incomoda, tem algo que está aí dentro que precisa ser tratado, porque a mágoa, ela é uma cadeia, ela é uma prisão da alma. Mas nessa noite, o Espírito de Deus vai jogar por terra o gigante que está na sua alma. Quem sabe enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou falando, você está lembrando de uma humilhação que você passou. Quem sabe enquanto eu estou pregando, você está pensando e lembrando de uma injustiça que fizeram com você. Quem sabe enquanto eu prego, você lembra de alguma traição, de alguma rejeição. Quem sabe enquanto eu estou pregando, você está pensando de algo da sua infância, de algo que você passou, de traumas fortes, algo que aconteceu e que veio impactar a sua vida, e até hoje existe consequência na sua vida. A doença na alma, a doença através da mágoa é tão terrível, que ela pode causar doenças psicossomáticas, que são doenças causadas pela alma, pelo sentimento, causada por problemas de pensamento, problemas na alma, que atinge até o seu corpo físico, por causa de um problema na alma, um problema de ressentimento, um problema da alma tão forte, tão profundo, que acaba transmitindo através do ressentimento uma doença para o corpo físico, para você ver o nível de profundidade de que é este problema. Mas nessa noite, o Espírito de Deus te trouxe hoje aqui com um propósito, e o propósito de Deus nessa noite é para Deus tirar você dessa prisão. Quem sabe enquanto eu estou pregando, o teu coração sangra, enquanto eu estou pregando, a tua alma grita, porque você está em cadeias. E aí o salmista, no Salmo de número 142, versículo 7, ele diz: Senhor, tira a minha alma da prisão, e eu louvarei o teu nome. Tem gente que não está conseguindo louvar a Deus, porque a alma está presa por sentimento, e você não consegue perdoar esta pessoa. Mas nessa noite, a presença do Espírito de Deus vai fazer um mover em você. O texto vai dizer: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus por causa do ressentimento. A palavra privar significa tirar algo de uma pessoa, ou tirar algo de si mesma. Privar significa impedir alguma coisa. Então o texto está dizendo que ninguém vos prive da graça de Deus
por causa da raiz de amargura. E a preocupação que a gente se privar da graça de Deus, quer dizer que eu tenho o direito de receber aquilo que eu conquisto de Deus pela graça. E nós sabemos que tudo que a gente conquista da parte de Deus é por graça, que significa favor de Deus para quem não merece, favor de Deus imerecido. Então eu entendo nesse texto que se eu deixar a mágoa aumentar, eu vou me privar dos benefícios de Deus que eu recebi pela graça de Deus. Eu vou ser impedido de receber essas bênçãos, porque a mágoa, a raiz de amargura, cria um bloqueio e eu fico impedido de receber as bênçãos que advêm da graça de Deus. E Paulo está dizendo, preocupado aqui, e que ninguém vos prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Olha que interessante. Ele diz que nenhuma raiz de amargura. Essa palavra raiz aqui vai nos dar uma ideia de planta. Quando você joga uma semente, ela vai germinar e ela vai criar uma raiz. E essa raiz, ela tem uma função de absorver água e nutrientes do solo, da terra, para jogar para o tronco e assim para os galhos da árvore através de uma seiva, esse líquido que vai fazer isso. E você observa que a planta, quanto mais ela cresce e a raiz aprofunda, mais dificuldade você tem de arrancar a árvore, porque a raiz ela está se aprofundando. De tal forma é que quando você planta uma árvore na sua calçada, e de repente ela vai crescendo, se aprofundando, e as raízes vão crescendo, e você percebe que na sua calçada vira uma lombada. A raiz cresce e você vê que está causando prejuízo na sua calçada, e você diz: eu tenho que arrancar esta árvore, porque a raiz está crescendo, a raiz está profunda e eu preciso arrancar. Só que à medida que ele vai arrancar a raiz, dá muito trabalho, porque a raiz está aprofundando. A raiz é muito profunda. E trazendo para este lado emocional, quando ele diz que nenhuma raiz de amargura brotando. Por que brotando? Porque brotar significa nascer, significa germinar, ter origem. Significa que a mágoa e a raiz de sentimento um dia teve uma origem, ela começou. Ela brotou. Você não sente o que você sente hoje do nada. Ela brotou. Por isso que aqui diz que nenhuma raiz de amargura brotando, dando início, tendo origem, não vos perturbe. Então essa raiz aqui, quando a semente é germinada, ela pode, por você, ser deixada crescer e se aprofundar, ou pode ser cortado e eliminado por você. Então, às vezes tem algo na sua vida que você permitiu e já está uma raiz aprofundada. E essa raiz de amargura, ela vai trazendo, porque o abismo chama outro abismo, você vai criando ódio, você vai criando rancor, você vai criando mágoa, você vai criando ira no coração, e à medida que você ainda não está curado, você lembra, se esconde para ninguém ver, e uma lágrima começa a descer, porque a ferida está aí. Mas hoje tem o remédio de Deus para ser colocado nessa ferida, e Deus vai trabalhar nos traumas nessa noite e arrancar aquilo que já está aprofundado dentro de você. Você tenta orar, você tenta buscar a Deus, você tenta sentir algo, você diz: parece que tem algo que não está normal em mim. Eu sinto algo que me atrapalha, mas é essa raiz de ressentimento, essa raiz de amargura que ainda está aí dentro de você, e ela tem sido a causa de muitos desastres emocional na sua vida, e está também atrapalhando a sua vida espiritual. Mas nessa noite tem um tratar de Deus, nessa noite há uma presença de Deus que vai fazer você compreender que algo que está dentro de você é um lixo
que você deixou acumular dentro de você. Mas hoje tem águas cristalinas vindas do trono de Deus para lavar a sua alma e fazer de você uma nova pessoa na presença de Deus. Quem sabe hoje você não está precisando de uma pregação do fogo, você está precisando de cura na alma, de toque na sua alma e de compreensão do que você precisa fazer. Quem sabe você pensou, eu pensei que a pregação ia ser de tal forma, de tal maneira. Mas nessa noite eu quero dizer que quem comanda a igreja, quem fala com a igreja é o Espírito de Deus. Quem sabe o que você tem aí dentro é Ele. Quem sabe o que você está passando é Ele. Quem sabe os traumas que você às vezes não conta para ninguém, é você e é Ele que sabe. E tem coisas que se você não abrir o coração, essa raiz vai crescer, ela vai multiplicar. E ela vai ficar como uma árvore. E essa árvore vai dar fruto. E vai nascendo outros frutos, outros sentimentos malignos. E vai atrapalhar você de crescer na presença de Deus. Por isso o texto é bem claro. Que nenhuma dessas coisas deixando criar raiz de amargura vos perturbem. E por ela lhe contamine. Porque a raiz de amargura ela contamina a pessoa. É como um câncer que vai corroendo. E o interessante, quando a Bíblia fala que isso aqui não vos perturbe, perturbar significa causar irritação, desordem, desequilíbrio. É por isso que muitas das vezes você não entende algo dentro de você. Você está bem e de repente você cria do nada uma irritação, uma perturbação, um desequilíbrio emocional, porque tem algo que está sendo gerado aí dentro. E Deus disse: eu vou te levar hoje naquele culto para tratar com a sua alma. Ele vai ser o teu psicólogo nessa noite. Ele vai tratar com as suas emoções e vai dar o remédio para você ser curado aqui nessa noite. Eu conversei com a irmã, uma diaconisa da igreja, e observei que quando eu orava por ela, um espírito mau a tomava, com muita violência, que ela chutava as cadeiras da igreja, e era uma força muito terrível que os irmãos tinham que segurar, porque era uma força muito forte. E nós orávamos e aquilo continuava por vários dias, e aquilo me inquietou e disse: irmã, eu não vou orar por você, eu preciso conversar com você. E naquela conversa que eu tive com ela, nós fomos puxando o assunto, e eu fui conversando, perguntando como era a sua infância na escola, e fui perguntando, e eu fui descobrir, com muita insistência, que ela tinha um ódio, uma mágoa da sua mãe muito terrível. E ela disse: minha mãe me abandonou. A minha mãe não me quis e me entregou para ser criado com a minha avó. E tudo que acontecia de mal na vida dela, ela atribuía para a mãe. Tudo aquilo que ela não conseguia fazer, ela atribuía para a sua mãe. E ela disse que não conseguia gostar da sua mãe. Havia um ódio dentro dela. E eu falei: irmã, eu preciso lhe ajudar. Mas você precisa, como diz aqui esse tema, você precisa deixar ser curado. Você precisa querer. Você precisa abrir o coração. Você precisa perdoar a sua mãe. Ela disse: eu não consigo. Enquanto ela falava e eu mandava ela repetir as palavras, ela fechava a boca e a lágrima descia no rosto dela. E quando eu estava conversando, os espíritos manifestavam no corpo dela. E o diabo dizia: minha força está no sentimento dela. É a brecha que eu tenho, está no sentimento dela. Quando ela liberou o perdão, não precisou de muita coisa. Em nome de Jesus, saia. Nunca mais ele voltou, porque tinha uma raiz de amargura, tinha algo que estava aprisionando ela. E eu quero dizer para a igreja que isso aqui, se você deixar aprofundar e criar raiz, abre portas para demônios entrar no seu corpo. Mas nessa noite, o Espírito de Deus está orientando você aqui nessa noite. O Espírito de Deus está dando aqui uma estratégia para como você se libertar dessa corrente da sua alma. E o interessante é que muitas das vezes o culto na igreja é um culto frio. É um culto que você parece que não sente a presença de Deus, porque tem muita gente glorificando, exaltando, mas dentro da alma tem ressentimento de mágoa, de ira, de ódio e perdão que não foi liberado. Aí há um peso no culto, na presença de Deus, não há o fluir do Espírito.
Santo, porque há uma barreira emocional que está afetando o lado espiritual e você não consegue ser pleno na comunhão e sentir a presença de Deus e ver o fluir da plenitude de Deus na sua vida, porque tem traumas emocionais que nessa noite Deus vai começar a tratar na sua vida. E muitas das vezes aí vem um desânimo na sua vida. Aí você começa a ficar desanimado porque você criou uma ferida na sua alma. Você fica desanimado, você não tem força para ir para a igreja, você não tem força para clamar, você quer desanimar, quer parar no meio do caminho, no meio da caminhada, porque a sua alma está aflita. Você lembra de Ana, quando Ana estava passando por aquela situação de humilhação, pelo fato dela não poder gerar. Aquela mulher zombava, criticava dela, e ela criou uma amargura na alma. A Bíblia diz que ela chorava e ela não se alimentava. Se você for ler no texto, quando o seu esposo pergunta para ela e faz 4 perguntas, das 4, 3 perguntas, ele pergunta: Ana, por que você chora? Ele disse: Ana, por que você não come? E a terceira pergunta que ele pergunta para ela: Ana, por que está mal o teu coração? Coração na Bíblia fala da alma, não é esse órgão físico que bombeia o sangue. Coração aqui é a alma, é o nosso homem interior. Ele faz essas 3 perguntas: por que você chora? Por que você não se alimenta? E por que está mal a tua alma ou o teu coração? Por quê? Ela estava ferida, ela estava magoada, então ela entra ali em um estado depressivo. Você vai ver a pessoa que está com depressão, a pessoa fica chorando, a pessoa não quer comer, não quer se alimentar, e a alma está ferida. E aí vem um desânimo, porque às vezes você está nessa situação, você não tem força. Quando você lembra de algo, você chora, você se irrita, às vezes você quer descontar algo em alguém para compensar essa agonia na alma, e não resolve, porque aí dentro ainda há um buraco para ser preenchido. E hoje o Espírito de Deus vai preencher essa lacuna com a compreensão e o entendimento dado pelo Espírito através da palavra, para você ser curado na sua alma. Diga glória a Deus. Por isso você precisa nessa noite abrir a sua alma, porque o inimigo ele quer parar você, ele quer criar uma situação para colocar um desânimo em você. E olha que coisa terrível, um crente desanimado, ele não tem força para nada. Você já observou que um crente desanimado, ele só pensa em desistir, ele só pensa em olhar para trás, tudo para ele é pensar que nada vai dar certo, que ele não vai conseguir. Eu vou desistir, eu vou entregar o cargo tal, eu vou entregar isso, eu vou entregar aquilo, porque está ferido, está batido, está desanimado, perdeu todas as perspectivas da sua vida, e ele disse: agora eu quero parar, eu quero me isolar, porque eu quero ficar nessa situação, porque você está amargurado de alma. Mas nessa noite o Espírito de Deus vai te levantar, vai te erguer e vai fazer você caminhar e prosperar na presença de Deus, e algo sobrenatural de Deus vai começar a fluir na sua vida. Depois que você abrir o coração e você vai deixar o Espírito de Deus fazer algo dentro da sua vida. Você lembra de Elias? Quando Elias foi ameaçado por Jezabel, ele criou um desânimo tão grande dentro dele. A Bíblia diz que ele se levanta, e a palavra de Deus diz que ele vai para o deserto. Se levantou para salvar a sua vida, e ele foi para Beceba, que está em Judá, e deixou ali o seu moço, e ele foi pelo deserto de um dia, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, desejando a morte, e disse: já basta, ó Senhor, tira a minha vida agora, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Quem uma vez na vida não disse: era melhor ter morrido? Era melhor Deus ter me levado logo. Que situação era melhor que Deus me levasse no momento da angústia? Quem aqui não já pensou? Quem aqui não já falou isso? Era melhor Deus me levar logo do que ter passado por essa situação. Ele disse nas suas palavras, ele desejou morrer e disse: já basta. Quem aqui uma vez na vida não disse: chega, já basta, não quero saber de igreja, não quero saber de cargo tal, não quero saber disso, porque alguém falou de você, alguém te humilhou, alguém te rejeitou. Mas nessa noite eu quero te dizer que o teu compromisso é com o céu, o teu compromisso é com Deus, o teu compromisso é com a obra, o teu compromisso é com o Senhor dos Exércitos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Não importa o que digam, não importa o que apontem, não importa o que esteja falando, você sabe do seu particular com Deus.
Mas isso mostra que mesmo que você seja uma mulher de fé, mesmo que você seja um homem de fé, nós não estamos isentos das calamidades da vida. Nós não estamos isentos das lutas que vêm, dos traumas da vida, porque a própria vida proporciona isso para nós. A gente tem momento bom, irmão, tem momento de alegria, tem hora que você está bem, está tudo em paz, aí de repente surge algo, um vendaval, um levante vem para desestruturar você. Mas eu quero que nessa noite você pegue essa experiência que aconteceu na sua vida, não para lhe destruir, mas para você criar estrutura, porque você vai ser instrumento para ajudar outras pessoas naquilo que você passou, você superou, e você vai ser um canal de Deus para ajudar muita gente, trazer palavra de coragem, palavra de incentivo, e você vai ser um canal libertador de Deus para arrancar alguém que está com a alma aprisionada com sentimentos que você passou, você venceu e você superou, e você está aqui forte como canal de Deus. Cadê aqueles que são vencedores? Adore ao Senhor. Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça, e eles vão ter que ver que Deus é na sua vida. Glória a Deus. Mas para isso, Deus vai precisar tratar de você, porque essa pessoa que te humilhou tanto, essa pessoa que fez você chorar, essa pessoa que fez você passar noite sem dormir, essa pessoa que fez você tomar remédio para você dormir, essa pessoa que machucou você, que prejudicou você, Deus vai colocar na sua frente. Só que Deus não vai colocar na sua frente enquanto Deus não tratar com você. Porque se Deus colocar na sua frente, você vai querer agir com vingança, pagar na mesma moeda. Mas Deus está dizendo, eu vou lhe tratar primeiro, porque essa pessoa vai precisar da sua ajuda. E você vai lá não para humilhar, não para lançar espada. Você vai para lá e vai dizer, eu vou mostrar a diferença. Eu vou estender a mão e ainda eu vou ajudar, para mostrar que eu sou um servo e uma serva de Deus. Mas Deus está dizendo, eu vou precisar tratar de você primeiro, para que aqueles que lhe humilharam, que não deram nada por você, que te rejeitaram, veja que você está de pé, veja que Deus é na sua vida. Porque alguém por aí está dizendo, ela não vai conseguir, ele não vai conseguir, é só fogo de palha. Deus está dizendo, eu vou tratar dos seus traumas, das suas feridas, e vou te levantar como instrumento na terra, para sarar almas, aleluia, terra seca, que precisa de você. Ei, não pare, não desista, deixa Deus tratar você nessa noite. Abra o coração. O profeta foi para o deserto, ele quis se isolar. E quando isso acontece, ou já aconteceu na sua vida, o que é que você faz? Eu quero me isolar, não quero conversar com o pastor, não quero conversar com ninguém, quero ficar dentro de casa, não quero saber mais de nada. Sua alma está ferida, você está angustiado. Tem gente aqui nessa situação, mas o Espírito de Deus está passando aqui dizendo, eu amo você. Deus está dizendo, eu tenho um projeto na sua vida. Deus está dizendo para você, nem tudo está acabado. Eu vou trabalhar naquela vida, eu vou visitar ele lá, eu vou trabalhar na vida dele, vou trabalhar na vida dela, e vou trabalhar na sua vida também. Porque um abismo chama outro abismo. Hoje, o Espírito de Deus vai passar uma esponja no teu coração, uma esponja espiritual, e você vai mostrar que você é um crente maduro, que você superou, que você venceu. E a maior prova que Deus é na sua vida é porque você superou. E você vai lembrar e não vai chorar, porque quando você lembra e chora, a ferida ainda está aí, não está cicatrizado. Mas o cirurgião está passando aqui, ele vai fazer uma cirurgia na alma, no seu coração. O profeta disse, já basta, Senhor, eu não quero mais. Foi para o deserto. Só que, irmão, quando Deus tem algo na vida de alguém, Deus insiste com essa pessoa. Sabe por quê? Deus colocou no coração da liderança dessa igreja esse tema, eu me deixo curar, porque Deus está insistindo com você. E Ele sabe que você precisa ser curado. Eu sei que você ora, você busca a Deus, você está esforçando, mas você, enquanto eu prego, a sua consciência não deixa você se enganar. Você está dizendo dentro de você, realmente tem algo aqui dentro, que eu preciso que Deus faça alguma coisa. É por isso que Ele está dizendo, eu vou te curar nessa noite. E para Deus fazer isso, não vai precisar de zoada, não vai precisar de muita coisa. A própria palavra de Deus, se ela não curar você, ninguém mais pode fazer nessa noite. Basta você entender, e basta você compreender a palavra de Deus. O que é que o profeta fez? Ele desejou a morte e diz, tira agora a minha vida. Isso é sintomas, sinais de alguém que está desanimado. Eu acho que você já passou uma vez na vida
um momento assim de ficar triste, de desanimar com alguém da sua casa, alguém da sua família, um relacionamento, ou dentro da própria igreja, ou em algum setor de trabalho, em alguma área da sua vida, você sofreu algo, alguma decepção, e você disse: eu quero parar, eu não quero fazer mais nada, para mim tudo acabou para você, mas para Deus não acabou. Deus ainda tem algo com você, é apenas um processo de amadurecimento, porque o que Deus tem para te entregar é algo grande, e você não sabe, porque na onisciência de Deus, Ele já vê você lá na frente. Ele já não vê essa igreja assim, Deus já vê a igreja grande, a igreja construída, as almas vindo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Na onisciência de Deus, Ele já vê esse trabalho longo, esse trabalho progredindo, e Deus está dizendo: tudo que Ele está permitindo até aqui está te dando estrutura, está te dando força, está te dando, aleluia, um conhecimento a mais. Você está em um seminário e você não está entendendo que você está na escola de Deus por causa do projeto. Todos aqueles que Deus tem um projeto, todo grande homem de Deus e toda grande mulher de Deus por detrás sofreu algum trauma na vida, mas superou, venceu. E é um instrumento, é um canal de Deus para levar a palavra, para ajudar aqueles que estão sedentos e estão necessitados de um milagre na alma. O trabalhar de Deus hoje aqui é na sua alma, para que você tenha força no seu espírito para prosseguir. Olha que a Bíblia diz que ele, deitando debaixo de um zimbro, ele ficou dormindo, parou, desanimou. E muitas das vezes acontece com você. Você diz: eu vou parar, eu estou desanimado, só Deus sabe o que eu passei. E aí você começa a se lamentar, para provar para alguém que você foi humilhado, que você passou por isso, passou por aquilo, e você quer fazer isso para que a pessoa que lhe machucou sinta dor de você, mas ninguém não está nem aí. É como se você estivesse tomando um copo de veneno e dizendo: eu vou tomar um copo de veneno e fulano que me feriu vai morrer, mas quem morre é você. Ele está vivendo a vida dele e você está definhando, está morrendo, mas Deus vai mudar esse quadro a partir de hoje e vai abrir a tua visão e dizendo: siga em frente, prossiga, porque eu tenho algo melhor para a sua vida. Diga glória a Deus. E ele está dormindo, e Deus enviou um anjo, e o anjo foi lá e tocou e disse: levanta-te e come. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. O anjo de Deus tocou e disse: levanta e come. Estou me arrepiando todinho aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse altar. Deus está dizendo para alguém aqui: levanta-te hoje. Se alimenta dessa palavra. Aleluia. Ele estava desanimado, parado, deitado, e ninguém desanimado, ele consegue realizar o trabalho para Deus, e Deus tem que o animar, e Deus envia o anjo e diz: levanta e come, porque estava debilitado, sem querer comer, espiritualmente falando, na aplicação da mensagem para você. Às vezes você está assim deitado e dizendo: eu parei, eu não vou continuar, eu só vou fazer isso ou aquilo até essa festividade. Para! Deus está dizendo: o meu pensamento ao teu respeito é diferente do que você pensa. Eu tenho algo maior, eu tenho algo grande. Levanta-te nessa noite. Deus vai lhe dar estratégia. Deus está dizendo: se levante, porque o projeto vai sair do papel, do rascunho, e vai ter cabo, diz o Senhor. Você recebe essa palavra, você toma posse dessa palavra, você crê nessa palavra, e o diabo está dizendo: eu vou deixar ele debaixo de um zimbro, deitado, dormindo, sem querer se alimentar, para parar a vida dele, para parar a vida dela. Mas Deus está dizendo: levanta-te nessa noite e come, porque eu tenho algo grande para você ainda nessa terra. Só que ele levanta e ele come, só que ele vai dormir de novo. Olha o mistério de Deus. Deus está insistindo, Deus está falando, a palavra está falando, mas você está tão fraco, tão debilitado, tão machucado emocionalmente, está atingindo a sua vida espiritual, que Deus fala: usa o pastor, usa o irmão, usa alguém, a palavra, o louvor está falando, e você vai lá e você dorme
dorme de novo espiritualmente, você para de novo, você fica estacionado. Mas como Deus tem um projeto, como Ele teve na vida do profeta, Ele disse, vai lá de novo, e manda ele levantar de novo. Sabe o que é isso? A insistência de Deus na vida daquele que Deus tem um propósito. Porque tem alguém que olha para a vida de alguém e diz, ali acabou para ela, ali acabou para ele, mas não sabe que o projeto que Deus tem não acaba ali. Deus está dizendo, enviou o anjo e disse, levanta-te e come, aleluia. E ele olhou e viu uma cabeceira, na sua cabeceira, aleluia, estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Deus está colocando pão para você se alimentar e água para você beber. Não é o pão da padaria, é a palavra de Deus nessa noite para a sua vida. E Deus está dizendo, come e bebe, porque muito comprido te será a caminhada. Ele comeu e com a força daquela comida, a Bíblia diz que ele se levantou. Oh glória, diga glória a Deus. Ele se levantou e comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Essa noite Deus quer que você se alimente dessa palavra. Nessa noite Deus está dizendo, eu vou tratar com as suas emoções, porque eu quero levantar você espiritualmente. Nessa noite Deus está dizendo, come da palavra nessa noite, beba água, coma pão e beba água nessa noite. Abre o seu coração para Deus trabalhar na sua vida. Deus está dizendo, se levante e comece a andar. Quando você der o primeiro passo nesse projeto, Deus vai lhe dar novas estratégias. Deus está dando estratégia para pessoas aqui, para projetos grandes. Mas Deus está dizendo, dê o primeiro passo. Faça o que eu já coloquei no coração. Se levante, se erga. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para fulano, não olhe para ciclano. Olhe para Jesus, que te trouxe hoje aqui para tratar a tua alma, tirar essa mágoa, essa tristeza que ficou, esse ressentimento, essa raiz de amargura que você permitiu crescer. Mas tem uma mão poderosa do céu que vai entrar lá dentro da tua alma e vai arrancar hoje o mal pela raiz, e você vai ser curado da sua alma. Você vai ser tocado pelo Espírito de Deus. Fica de pé. Pode chamar o Ministério de Louvor para louvar? Pode? Amém? Vamos louvar? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Eu sei que a palavra foi uma palavra dura, mas Deus está trazendo um alimento para a alma. E agora você precisa deixar curar. Você precisa fazer isso. Eu tenho um remédio para você. Não tem outro remédio, não existe outro remédio, aleluia, a não ser a liberação do perdão. Os irmãos vão estar louvando a Deus. Pode ser o hino, o que está sentado sobre o trono. E você vai conversar com Deus. E você vai liberar o perdão para alguém. Se você quiser sair do seu lugar e vir diante do altar. Esse altar é uma representação de Deus. Se humilhar e fazer o que você nunca fez. E abrir o coração e começar a liberar o perdão. Enquanto eles estiverem louvando, que Deus